Muito bem, bom dia mais uma vez, na paz do Senhor, bom dia, irmã Graça, estou ligada na escuta do programa, muito obrigado, irmã Graça que é a cadeira cativa aqui do nosso programa, dos programas da nossa emissora. Também está conosco o pastor Cícero, aí no Ceará, em Jabaira, sei se é o nome da cidade que ele está aí, me corrija aí, pastor, se eu pronunciei o nome correto da sua cidade aí no estado do Ceará, um especial a todos. Muito bem, meus irmãos, como já anunciamos, está conosco hoje, nesta manhã de terça-feira, aqui no nosso programa EBD no Rádio, a nossa coordenadora pedagógica da Escola Assembleiana Pastor Boaventura Pereira Souza, a nossa querida irmã Ana Cátia. Irmã Ana Cátia, muito bom dia, na paz do Senhor. Nesse instante, o nosso microfone, nossa emissora, abre-se para suas considerações. Bom dia, irmão Ibamar, bom dia, povo de Deus, é um prazer enorme estar aqui. Sou a coordenadora pedagógica Ana Cátia, da nossa escola assembleiana. Uma escola que veio para ficar, uma escola nascida no coração de Deus. Então, um enorme prazer, irmão Ribamar, estar aqui no seu programa. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada aos irmãos que estão assistindo esse programa. Que Deus abençoe poderosamente. Muito bem, você viu aí a nossa coordenadora pedagógica da Escola Assembleiana Pastor Boaventura Pereira Souza. Irmã Cátia, a senhora é a coordenadora pedagógica, com certeza esse é o primeiro ano que a escola está iniciando, então a senhora é a primeira coordenadora pedagógica. Eu pergunto, como nasceu esse projeto da Escola Assembleiana? Muito bem, esse projeto, primeiro ele nasceu, no coração de Deus. Como Deus é maravilhoso conosco, E também nasceu um sonho do pastor Boaventura. E agora está se concretizando, com o pastor Raposo à frente, como nosso presidente, o nosso gestor geral, que é o pastor Valbert, e eu como coordenadora pedagógica, Daiane como secretária e os demais professores. A escola assembleiana, ela veio ensinar valores, princípios e propósitos dentro da palavra de Deus e também fazer a diferença na educação de Bacabal. Muito bem, Bacabal precisava de uma escola com uma qualidade dessa, Eu pergunto, qual a missão desta escola assembleiana, que leva o nome de um grande estudioso da palavra, que é o pastor Boaventura, uma justa homenagem a esse homem que é um exemplo no que se refere ao aprendizado. Exatamente. A missão construir o saber com excelência através da educação científica, cultural, social e com valores éticos e espirituais. Nós sabemos que o povo de Deus, ele precisa ser missionário na família, no trabalho. E também a escola assembleiana, ela nasceu com esse propósito, direcionar, orientar os nossos alunos dentro da palavra de Deus. Muito bem, estou conversando aqui, você que ligou o seu rádio agora, você está no nosso aplicativo, estou conversando com a nossa querida irmã Ana Cátia, coordenadora pedagógica da escola. Quero frisar bem, senão para você gravar na sua mente aí, Escola Assembleiana Pastor Boaventura Pereira Souza. Irmã Ana Cátia, nos fale um pouco dos valores que a nossa escola assembleiana transmite aí através do ensino do ensino secular. Exatamente. Alicerçados primeiro no princípio e propósito de Deus. Ética. Nós vamos orientar os nossos alunos a ser éticos. Temos afetividade, o acolhimento. Nós sabemos que os nossos alunos e a sociedade, ela passou por um período de pandemia. E esses alunos, eles precisam ser bem acolhidos. Eu, como coordenadora pedagógica, eu enfatizo que é necessário recebermos os nossos alunos. Sempre quando o aluno vai sair também da escola, estarmos presentes durante todo o momento, a partir de 7 horas até o horário de saída, que é às 11, é necessária essa afetividade dos professores, da coordenação pedagógica, os valores, a afetividade. Nós precisamos inteiramente estar à disposição desses alunos para acolher e para também transmitir conhecimentos da palavra e abraçá-los com atenção e com muito amor e dedicação. Muito bem, Ana Cátia nos falou sobre os valores. Podemos dizer que a escola assembleiana, ela cuida do homem, das nossas crianças por inteiro, corpo, alma e espírito, que é fundamental
como a pandemia causou muitos distúrbios emocionais, não só nos adultos, mas também nas crianças. E a escola, ela traz esse valor, esse alicerce, né, de cuidar desse princípio. Porque a palavra sempre diz que nós somos corpo, alma e espírito. Então, para que o corpo esteja bem, o resto também precisa estar em sintonia. Muito bem, Mana Kátia, nos fale a quem a nossa escola ela oferece, os serviços educacionais que ela oferece, quais as faixas etárias que nós estamos trabalhando com nossos alunos. Esse ano de 2023, a gente está com o Maternal 1, que é direcionado a criança de 2 anos, Maternal 2, 3 anos, Jardim 1, 4 anos, Jardim 2, 5 anos, primeiro ano. A partir de 2024, nós já estaremos com matrículas abertas, também com o segmento anos iniciais, do 1º ao 5º ano, tá? Então, quando os pais já vierem, já nos ligando, pedindo informação, esses segmentos são ofertados, educação infantil e até o 5º ano. Então, quer dizer que para o 1º ano das séries iniciais já estão abertas as matrículas, é só procurar aqui na Secretaria da Escola, né? Exatamente, tá? Nós estamos aqui no Tempo Central. Ano que vem, 2024, em nome de Jesus, nós estaremos no nosso prédio, lá no anexo Plim Plim, ali na rua Antigo Campo de Pouso, perto do materno infantil. E nós estaremos ofertando a educação infantil 1º ao 5º ano. Muito bem, você que ligou o seu rádio agora está comigo aqui no estúdio da AD Bacabal, diretamente aqui, conversando conosco, a nossa coordenadora pedagógica, a irmã Ana Kátia, tá certo? Que estava fazendo um excelente trabalho aqui em frente à nossa escola assembleiana, pastor Boaventura Pereira Souza. Irmã Ana Kátia, nos fale um pouco da nossa proposta educacional da nossa escola assembleiana. Muito bem, irmão Ipamar. A nossa proposta é uma das melhores. Nós nos orientamos através do sistema Mackenzie. O sistema Mackenzie, ele é um sistema cristão. Ele é pautado na palavra de Deus. Ele é pautado na criação de tudo, que Deus ele está no controle de tudo. Deus é que criou todas as coisas. O sistema Mackenzie, ele vem tratar a educação como valores e princípios, tá? E a Assembleia de Deus sendo orientada tanto pelo sistema Mackenzie, tanto também como a BNCC, porque a educação, ela precisa ser regida por leis. A BNCC, ela vem também tratar dos campos de experiências que são necessários, as habilidades necessárias dentro da educação infantil e anos iniciais. Então, essa educação do sistema Mackenzie, ela é pautada no crescimento da criança, no desenvolvimento psicossocial, integral. O sistema Mackenzie, ela vem desenvolver um método que ele trata dos 5 sentidos. Ele trabalha as habilidades da criança no tátil, no paladar, no olfato. Quem é pai da escola assembleiana, que tem os seus filhos na escola assembleiana, percebe a diferença das atividades escolares. São atividades que impulsionam, que aguçam a curiosidade, o raciocínio, o cognitivo da criança. E a criança, dentro do sistema Mackenzie, ela aprende a se comunicar, ela aprende também a orar, a respeitar os pais. Um exemplo, nós temos alunos que antes eles não gostavam de orar e hoje as professoras ensinam já a fazer o devocional, porque o sistema Mackenzie, ele cuida da criança, não somente na parte educacional, mas também ele cuida da criança na parte espiritual. Muito bem, você ouviu aí a nossa coordenadora pedagógica da escola assembleiana, pastor Boaventura Pereira Souza, irmã Ana Kátia. Léo, trago uma vinheta rapidinho e eu volto já, continuando conversando com a irmã Ana Kátia. Muito bem, muito obrigado por sua audiência, obrigado ao irmão Leomar Gomes, estamos sintonizados aqui, está aqui também na sua residência, está meu querido irmão Sebastião, cantor das multidões, ele e a irmã Helenice estão ouvindo aí a nossa programação, muito obrigado irmão Sebastião, aí no Pantanal, na casa do meu amigo Leomar Gomes, irmão Sebastião, não sai daí antes do almoço não, viu? Fique aí até o almoço. Muito bem, estou aqui de volta com a irmã Ana Kátia, conversando sobre a nossa escola assembleiana, pastor Boaventura Pereira Souza. Irmã Ana Kátia, nos fale um pouco agora sobre o método de alfabetização da nossa escola assembleiana.
Muito bem. O método de alfabetização que a Escola Assembleiana prioriza é o método fônico. O que era o método fônico? O método fônico, ele é um método que vem fazer toda a diferença na oralidade da criança. Como o nosso público-alvo da educação infantil é criança de 2 anos a 5 anos, então a oralidade é trabalhada em todos os aspectos. Como o método fônico, ele começa pela mínima unidade de som. Depois que a criança aprende os sons da letra, porque cada letra do alfabeto, ela tem um som e tem um nome. Então, a criança, ela começa a entender o som da letra. Depois que ela aprende o som, ela vai aprender o nome da letra. Depois, ela vai aprender as sílabas. Depois, as palavras, as frases. E daí vem o texto. Então, o método fônico, ele trabalha da unidade mínima, simples, para o complexo. E aí, a gente já tem depoimentos de pais que as crianças já começaram a se comunicar melhor, a desenvolver a coordenação motora fina, a desenvolver a coordenação motora grossa. Todas as atividades desempenhadas em sala de aula, o método fônico está lá. E quando o professor apresenta o alfabeto, ele apresenta o alfabeto na sequência e depois ele apresenta as vogais. Certo? Depois das vogais, ele apresenta as consoantes. As consoantes, ela não começa como método silábico ou global. Ela começa pelas consoantes mais simples, o F, o L. E aí, assim, a criança, ela aprende do mais fácil para o mais difícil. Tivemos já depoimento da própria criança em relação a dizer para a professora: tia, eu consegui aprender essa letra hoje. Então, a Escola Assembleiana, ela é referência no método fônico. Esse método que ele vem a aguçar toda a curiosidade da criança, a ensinar a criança a desenvolver a coordenação motora fina. Quando as professoras apresentarem o alfabeto, ela apresenta nas 4 formas: letra bastão, letra cursiva, porque a criança, ela precisa olhar o visual. E através das atividades, a criança, ela começa a perceber que a letra, ela tem um nome e ela tem um som. E também o método fônico, ele vem ajudar as crianças que chamamos de PCD, aquelas crianças com deficiência, né, a desenvolverem a fala. Porque o ênfase do método fônico é a oralidade da criança. Muito bem, estou falando com a nossa coordenadora pedagógica da nossa Escola Assembleiana, irmã Ana Cátia. Então, nós podemos afirmar que o método fônico é o nosso diferencial aqui na cidade de Bacabal, né? Somente a Assembleiana trabalha com esse método. Ele é inovador e já existe no mercado há muito tempo, irmã? Exatamente. O método fônico, ele já é trabalhado, não com ênfase na educação brasileira, mas ele é trabalhado muito nos Estados Unidos. O sistema Mackenzie, ele trabalha o método fônico, por quê? Porque tanto ajuda a criança a se desenvolver, como a criança também a falar com os pais, a se socializar. O método fônico, ele é um método que ele já coloca o som em primeiro lugar. O exemplo, tudo que a gente vai fazer, irmão Ribamar, tem sons. Se a gente está em casa fazendo o nosso trabalho, tem sons. Então, o ambiente, ele é cheio de sons, percepções, paladar, tátil. E a criança, ela tem que vivenciar isso dentro da sala de aula. Então, os pais que ainda não fazem parte da Escola Assembleiana, vem conhecer o método fônico, porque você vai se encantar. A sua criança, às vezes, tem a dificuldade da coordenação fina, ela vai desenvolver. A criança que tem essa dificuldade na oralidade, no se comunicar, ela vai entender que tudo aquilo que ela vivencia na sala de aula é através do método fônico. E o sistema Mackenzie, ele faz toda a diferença na nossa escola. E aí eu já coloco para vocês... pesquisem o sistema Mackenzie, vai lá no Google, coloca sistema Mackenzie de ensino, que ele vem tratar, em primeiro lugar, da filosofia cristã e, em segundo lugar, da diferença do método fônico, que é ajudar a criança a se desenvolver.
Muito bem, estou conversando com a nossa coordenadora pedagógica da Escola Assembleiana, irmã Ana Cátia. Irmã Ana Cátia, para nós os cristãos, a nossa fé é importantíssima, né? E é uma grande preocupação dos pais que botam seus filhos na escola de outra confissão. A minha filha, por exemplo, estudou na escola da confissão católica romana, né? E eles têm a grande preocupação dos projetos sociais que as escolas trabalham. Eu lhe pergunto, a escola assembleiana, ela trabalha os projetos culturais, digamos assim, como Boa Meu Boi, Carnaval, Saci Pererê, essa lenda folclórica aí que nós temos no nosso país? Os projetos da escola, primeiro projeto, a criação do mundo. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele que cuida de cada um de nós. Ele que cuida do meio ambiente. Ele que cuida de cada detalhe de nossa vida. Então, o principal projeto da Escola Assembleiana é o projeto A Criação do Mundo. O segundo projeto de leitura, literatura viva, aonde as crianças vão aprender a ler o visual, vão aprender a narrativa. Esse projeto Literatura Viva, ele é um projeto de leitura com os paradidáticos. Detalhe, o paradidático, ele é examinado pelas professoras, pela coordenação pedagógica e também pela família, né? A família, quando leva esse livro para casa, quando ela vai ler com a criança, ela vai entender. Os outros projetos que a gente coloca em relação ao projeto A Bíblia, a Palavra de Deus. Na nossa escola assembleiana, por ser cristã, ela não vai ter os projetos seculares. Não existe a questão de carnaval, nem bumba-boi, não. Por quê? Porque a nossa escola, ela é cristã, ela é pautada nos valores. E nós temos que ensinar os valores a cada criança e dizer que o nosso Deus, ele faz parte de todas as coisas. A escola assembleiana, ela vem ficar com esse diferencial e fica aberta aos pais que queiram conhecer, aos pais católicos de outras denominações. Venha conhecer os nossos projetos, porque nós sabemos que a nossa sociedade, irmão Ribamar, está doente, está carente do nosso Deus. E nós precisamos firmar as nossas crianças dentro da palavra do Senhor. Aí eu pergunto para vocês, irmã Ana Cátia, a escola assembleiana, ela só lida com a questão da oração? Não. A BNCC, ela vem tratar exatamente disso, de ensinar as crianças como se comportar, o social, a forma de se comportar em sala de aula. E nós temos tudo alicerçado dentro da palavra. Hoje, os professores, cada professor da escola assembleiana, o primeiro roteiro dele orientado, ele senta na roda de conversa com as crianças e vai ler a palavra de Deus. Escolhe o versículo, ler a palavra de Deus e nós vamos orientar o nosso aluno como orar, para quando ele chegar em casa, ele chamar o papai e a mamãe, né? Porque às vezes nós precisamos orientar as nossas crianças a reconhecer que o nosso Deus, ele é único, que somente a ele nós devemos adorar. Muito bem, aí você está ouvindo a nossa coordenadora pedagógica, que está hoje aqui, não é de frente com Gabi, mas é de frente com o Ribamar. Com o irmão Ribamar. Com o irmão Ribamar. Estamos conversando com a nossa coordenadora pedagógica, irmã Ana Cátia. Léo, me dá um intervalo e eu volto já já com as considerações finais aqui dentro do nosso programa EBD no Rádio. Muito bem, de volta com o nosso programa EBD no Rádio. Comigo aqui no estúdio da AD Bacabal está a nossa coordenadora pedagógica, a irmã Ana Cátia. Irmã Ana Cátia, nesse momento, as suas considerações, a senhora complemente aí alguma informação que a senhora acha necessária ao nosso ouvinte com a questão de matrícula e tal. Fique à vontade. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite, me senti honrada em participar desse programa. E a Escola Assembleiana está com as matrículas abertas, né? Da educação infantil até o 5º ano. Estamos aqui no Templo Central, de 7 da manhã até 11h30.
das 13 até as 17 horas. Esperamos o povo de Deus para fazer matrículas com seus filhos, que serão mais que abençoados na nossa escola. Estamos na secretaria, eu, como coordenadora pedagógica, estou à disposição de vocês. Daiane também, nossa secretária. Qualquer coisa a gente pode mostrar para vocês os livros, todo o material didático, como realmente funciona o método fônico, todo o nosso diferencial. Então venha conhecer a nossa escola, que você será mais que abençoado. Então, aqui eu aproveito, muito obrigada, irmão Ibamar, me sinto honrada mais uma vez e estamos à disposição. Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem. Léo, voltamos já com o nosso com o comentário da nossa lição bíblica. Voltando com o nosso programa EBD no rádio. Você que nos acompanhou durante a nossa programação, desde as 7h30, estive aqui conversando com a nossa coordenadora pedagógica da Escola Assembleiana, pastor Boaventura, irmã Ana Cátia. E agora estou aqui conversando com você sobre as nossas aulas do próximo domingo, né? Estamos caminhando já para a aula de número 4. E na classe dos adultos vamos estar estudando o tema da lição do próximo domingo, missões transculturais no Novo Testamento. Na classe dos nossos adolescentes, pré-adolescentes, a faixa etária de 11 a 12 anos, a lição de número 4, vamos trabalhar nessa classe. A lição de número 4 tem como tema: a mentira ainda é pecado. A mentira ainda é pecado, né? Nós não vivemos nenhum mundo de mentira, de falsidade, de ilusões, mas a igreja é convidada a trazer um choque de realidade a este mundo que, sobretudo, precisa da verdade. Então, os nossos adolescentes vão trabalhar este assunto muito importante, né? Esses nossos pequeninos de 11 a 12 anos. Para você que acompanhar nosso vídeo, aqui é a capa da revista, muito bonita, tá bom? Nossa classe de pré-adolescente. Na classe dos nossos adolescentes, estamos trabalhando o trimestre. O tema do trimestre é o amor na vida cristã. Estamos caminhando para a lição de número 4. Só informar aqui rapidinho o título da nossa escola dominical, porque nós não temos só a classe de adultos. Eu tenho aqui 5 classes, mas se a escola dominical funcionar na sua totalidade, ela é composta por 12 classes, né? Este é o currículo da escola dominical, 12 classes, incluindo até a classe para os não crentes, né? Para os não crentes, nós temos um conteúdo especial que nós chamamos a lição Caminho para o Céu. Esse é o tema da lição da classe dos não evangélicos, né? Você que está me ouvindo agora e queira conhecer mais sobre Deus, tá bom? A escola dominical tem uma classe especial para você. A lição dos nossos adolescentes, que vai dos 13 aos 14 anos, tem como tema: Cristo nos ensinou a misericórdia, né? Esse é o tema da classe dos adolescentes de 13 a 14 anos, que está estudando no trimestre Amor na Vida Cristã. E a lição número 4, Cristo nos ensinou a misericórdia, tá bom? Esse é o tema da classe dos nossos adolescentes. Aqui mostrando a capa para você olhar, tá certo? Você vai acompanhar nosso canal Escola Dominical. Você que não é inscrito, vai lá, se inscreva e nos ajude a propagar a palavra de Deus. Na lição juvenis, de 15 aos 17 anos, porque essa faixa etária da adolescência, a coordenação pedagógica da CPAD, ela dividiu em 3 faixas etárias, né? Os nossos adolescentes, que vai de 11 a 12 anos, que são pré-adolescentes, tá? De 13 aos 14 anos, que é adolescentes, e de 15 a 17, que é os juvenis, tá? E nesse trimestre, nossos juvenis estão estudando, o tema do trimestre é Espírito Santo, Deus presente em nós. E a lição de número 4 dos nossos juvenis, da classe juvenis, a lição de número 4, o tema que vai trabalhar no próximo domingo dessa lição, deixa eu ver aqui, a marca da lição de número 4, o tema dela, deixa eu informar rapidinho para que esses alunos dessa classe tenham interesse de estar na EBD no próximo domingo, porque toda a escola dominical, com certeza, é uma eterna fonte de aprendizagem, tá bom? Aqui o tema da lição é o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Os nossos alunos vão ver
de que forma o Espírito Santo trabalhou no Antigo Testamento, tá? Um assunto interessante, a matéria pneumatologia, se não errei a pronúncia, é esta matéria que está estudando aí a classe dos juvenis, tá? E chegando aqui por fim agora a classe dos nossos jovens. Irmão Ibomar, por que você está fazendo isso? Sempre a gente no programa, quando não temos um convidado, a gente mostra o currículo, os conteúdos que vamos estudar. É uma forma de socializar para que você entenda e compreenda que a escola dominical ela tem espaço para toda a família, desde a mais tenra idade, que é o berçário de 0 a 2 anos, tá? Então tem um espaço para receber toda a família. Portanto, a escola bíblica dominical, ela abraça, assim, de maneira especial, a família com o ensino sadio, com o ensino de qualidade, baseado nas Sagradas Escrituras. É claro que a nossa pauta, a nossa matéria principal da nossa escola bíblica dominical é a Bíblia Sagrada. Só que nós estudamos de forma organizada e sistemática. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, tá? Chegando aqui na classe dos jovens, que é do 18 aos 24 anos, estamos estudando nesse trimestre a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para viver uma vida bem-sucedida. Oh, queridos, vencendo a incredulidade. Quero frisar essa palavra, incredulidade é o que cresce assustadoramente na sociedade e sobretudo no nosso país, na nossa nação, o povo. Como que você evidencia essa incredulidade, irmão Ribamar? A partir do momento que o povo se afasta de Deus, a partir do momento que o povo não procura Deus, ele vivencia essa incredulidade. Louvado seja Deus. Mas a igreja do Senhor, nosso Deus, na nação brasileira, elas têm se levantado para derribar essas barreiras que têm cercado, sobretudo essa faixa etária dos nossos jovens, né? E o inimigo, irmão, o inimigo é inimigo. Não podemos dar trégua para eles, não podemos brincar com eles, né? E ele, sabendo disso, que esta fase é uma fase importante, ele trabalha ferozmente, lançando mão de todos os recursos para buscar afastar os nossos jovens, né? Hoje os pais já ficam preocupadíssimos. Antigamente era uma alegria, era uma felicidade quando um filho passava no vestibular para cursar uma faculdade. Isso era motivo de alegria, de felicidade. Mas hoje muitos pais causa preocupação, porque a faculdade hoje, sobretudo as federais, né? As federais são uma fábrica, né, de produzir, digamos assim, a incredulidade do coração dos nossos jovens, do coração da nossa juventude e da nossa mocidade. E nesse trimestre estamos estudando a matéria fé, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E a lição de número 4, meu amigo Leonardo, vai trabalhar, olha só que tema importantíssimo, a fé cristã e o conhecimento científico. Repetir novamente para o meu jovem que está me ouvindo agora, tá? O nosso canal, o nosso programa EBD no rádio, tá certo? Possa ter interesse em estar na escola dominical no próximo domingo. Fé para vencer, lição número 4, a fé cristã e o conhecimento científico. Então esses são os nossos 4 conteúdos, 5 conteúdos adultos, que vamos trabalhar nesse trimestre. E a lição, no próximo domingo, né? Queridos irmãos, a nossa lição da classe de adultos nesse trimestre, ela está estudando o tema missiologia, não é? A matéria missiologia é a matéria de estudo desse trimestre na classe dos adultos, que tem o tema geral, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Eu já tenho algumas palavras no nosso programa, aos nossos professores. Alô, você professor que está nos ouvindo agora, né? E nós trabalhamos com esse material e aí a gente ouve bastante alguns professores dizendo assim, mas o conteúdo da lição é muito pouco, mas o conteúdo da lição, olha, a nossa lição, o que o autor, o escritor coloca, você que estudou, você que frequentou a sala de aula, você fez redação, não é? Redação. O que é uma redação? Redação, o professor dá o tema da redação, Leonardo, que está
Está cursando faculdade? Terminou, Leonardo? Terminou, né? Então, Leonardo já livre estou da redação, Leonardo. Entendeu? Então, dá o tema e você vai discorrer sobre aquele tema da redação. Pois a lição é do mesmo jeito, amado professor. Você não tem que se prender apenas o conteúdo que está sendo oferecido pelo autor da lição. Não, tem o tema. Por exemplo, agora o tema da próxima lição, da classe dos adultos, missões transculturais no Antigo Testamento, é o tema da lição de número 4, no Novo Testamento. Então, com base nesse tema, você vai se cercar de informações, tá certo? Porque a gente ouve muito, sabe o quê? Me perdão eu abrir esse espaço aqui para falar diretamente com o professor que está me ouvindo agora, nosso programa BD no rádio. A gente ouve muito reclamações dos alunos. Irmão, eu vou para aula, não, eu ficar em casa para ler a lição. Eu leio a lição em casa, que o professor só fica lendo a lição. Porque esse conteúdo que você tem na mão, o aluno também tem na mão, né? E você, como professor, foi levantado como professor desta classe para ensinar, para instruir. Então você tem que ter na linguagem, vou usar aqui a minha linguagem, você tem que ter o pulo do gato, você tem que ter o diferencial, tá certo? Eu sempre, a irmã Nilda Lima, um abraço, a irmã Nilda Lima, nossa coordenadora geral da EBD, tá certo? O irmão Paulo Lima, um abraço. Ela sempre conta o exemplo da mãe dela, tá certo? Irmã Tuninha, semi-analfabeta, não sabia ler praticamente, mas ela dava uma aula com uma excelência, assim, de uma qualidade tremenda, não é? De uma qualidade tremenda. Então, você, professor de escola dominical, tem essa missão de se cercar de informações desse conteúdo, tá? E fazer o diferencial na sala de aula. Eu tenho certeza que você fazendo isso, fazendo uma aula atrativa, uma aula que produza no seu aluno o interesse, que produza nele, eu tenho certeza que ele vai vir uma vez, vai gostar da sua aula e vai vir outra vez, né? Eu já presenciei aula, Leonardo, que a lição do professor lá traz o material de apoio pedagógico. E o professor lê até aquele apoio pedagógico, o professor lê, que é o pulo do gato que ele tem, que é o diferencial que na lição do aluno não tem, que ele tem. Até isso ele lê também, que não é para ele ler, para aquilo ali a informação extra que ele tem na lição. Então fica aqui essa minha orientação aos nossos professores, isso para o conteúdo de todas as classes. Meus irmãos, nessa lição do próximo domingo, missão transcultural no Novo Testamento, ela tem como objetivo trazer aos nossos alunos, falar um pouco da história da igreja primitiva, da história missionária, né? Missionária da igreja primitiva. E essa história da igreja primitiva, como missionária, ela é repleta de notáveis feitos, né? Já pensou, irmão? Vamos nos transportar agora para a sociedade, para a época em que a igreja primitiva viveu. Irmão, se aqueles crentes daquela época, não tocante à missão, fizeram algo fenomenal, algo extraordinário, olha, eles não contavam com internet, não contavam com televisão, não contavam com, vamos lá, Leonardo, me ajuda aí, com computador, né? Não contavam com nada disso, nada. E eles fizeram grandes feitos, notáveis e impressionantes, e em uma velocidade eficaz, assim, que você ficamos impressionados com que aquela sociedade, né, aquela igreja primitiva evangelizou o mundo numa velocidade fenomenal. E alguns historiadores colocam que isso aconteceu principalmente nos primeiros 30 anos, né, um período de expansão em que o evangelho desempenhou seu papel crucial na nossa sociedade. Então imagine hoje se a igreja primitiva daquela época contasse com o recurso tecnológico que você tem. Irmãos, eu vejo muita gente atirando pedra, crucificando o celular, crucificando a internet e tal, dizendo que é do diabo. Não, irmão, não é do diabo. O celular não é do diabo. A internet não é cristão. Põe isso na tua cabeça, ó crente. A internet não é do diabo. O celular não é do diabo, não. É de Deus. É ferramenta poderosa para a evangelização. Agora, tudo vai depender do uso que você colocar. Até a Bíblia, se você for usar para o mal, você usa para o mal.
Então vai depender do uso que você vai colocar, como é o caso aí dos propagadores de heresias, né? Que usam a Bíblia para propagar as suas heresias. Então, use todas as ferramentas. Você que passa 24 horas ligado no celular, use essa ferramenta poderosa para evangelizar o seu vizinho, evangelizar o seu parente, evangelizar aqueles que estão distantes. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, a igreja primitiva fez esses grandes feitos, né? Na questão da área, né, de evangelização. Para compreender a magnitude dessa conquista, meu querido irmão, é essencial considerar o contexto histórico do primeiro século, né? É preciso considerar o mundo greco-romano. Ele estava repleto de culturas diversas e complexas, e com crenças religiosas e filosofias variadas. Porque às vezes as pessoas pensam assim, irmão, o que está acontecendo hoje no mundo, a história apenas se repete. Apenas se repete. Vou dizer para você, repetir. A história, Leonardo, ela apenas se repete. Porque o contexto grego-romano daquela época não é diferente do de hoje. Existiam várias culturas diversas, culturas complexas, crenças e filosofias variadas. Existia, meu irmão. Não pense que as heresias que tem hoje, né, é coisa nova. Não pense nada disso. A igreja primitiva trabalhou com esse tema, trabalhou com essas complexidades, trabalhou com essas religiosidades, trabalhou com as falsas filosofias. E a exemplo dessas falsas religiosidades, eu trago um contexto bem simples, é claro que tem muitos outros, mas trago um bem facinho, que é a questão do encontro do rico, né, daquele jovem rico com Jesus. O que ele chegou para ele? Ele chegou dando uma de religioso, não é? O que ele disse? Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, olha, honra teu pai e tua mãe. Senhor, eu tenho feito isso desde a minha... Tenho feito isso. Senhor, eu tenho feito isso. Aí Jesus, que sonda os corações, conhece todas as coisas, e deu um checkmate nele. Disse, olha, tu faz tudo isso aí, tu está se considerando o supra-suma, o bam-bam-bam, o santificado? Pois é. Agora, bem, pega tudo que tu tem, vai, vende e dá aos pobres. Jesus deu checkmate nele. Por quê? Porque o seu amor estava no poder, no dinheiro, porque o dinheiro traz fama, traz poder, não é? Então não pense que a igreja, que esse mesmo problema que hoje ainda tem na nossa sociedade, o materialismo que avança assustadoramente, aonde o ser, não é? Aonde o ter está superior ao ser. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas a igreja primitiva, Leonardo, ela emergiu nesse cenário, né? Ela emergiu nesse cenário trazendo a mensagem de boas novas, trazendo a mensagem transformadora, trazendo a notícia alvissareira, que é o evangelho da salvação, o evangelho da paz, o evangelho da reconciliação, o evangelho da redenção e, sobretudo, o evangelho do perdão, tá? Muitas vezes, amados irmãos, pessoas estão perto da gente, próximo da gente, não querem nada da gente. O ser humano hoje ele está carente de afeição, carente de alguém que se demonstre interesse por ele. Como eu disse, o materialismo tem avançado assustadoramente na sociedade. E o homem está perdido no seu mundo emocional. E que muitas vezes você, um bom dia, eu sempre brinco com a minha esposa, que ela está me ouvindo agora, eu digo, minha amiga, vai te candidatar a vereadora. Né, Léo? Falar isso, a irmã também, aí um dia, né, Léo? Aí a mãe do irmão Leonardo também, que é um amor de pessoa, todo mundo que ela vê na rua, ela cumprimenta, bom dia, irmão, bom dia, irmã, tá certo? Mesmo também é minha esposa, todo mundo que ela encontra na rua, bom dia, boa noite. Então o ser humano está carente desta, porque hoje, dar boa noite, bom dia, Leonardo, causa estranheza. Boa noite, que é isso? Porque o mundo vive hoje nesse afastamento desse relacionamento, né? E o nosso Deus, ele é um Deus de relacionamento, ele nos criou para esse relacionamento. Então você, meu irmão, não desperdice a oportunidade para aprender sobre evangelização nessa lição desse trimestre que estamos estudando, tá bom? Então o meu tempo aqui já está acabando, eu tenho apenas 3 minutos para te desejar uma boa aula
te desejar uma escola dominical abençoada. Nesse domingo, não fique em casa, vá à EBD, tá certo? Vá à Escola Bíblica Dominical e aprenda mais sobre essa matéria missiologia e aprenda mais sobre matérias de missões transculturais no Novo Testamento, tá? Um forte abraço, muito obrigado por sua sintonia, muito obrigado por sua audiência, obrigado por você ter ficado conosco, nos acompanhado até o presente momento. A minha oração nessa manhã é que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, é que Deus abra os seus olhos espirituais e que você não fique fora da grande comissão que o Senhor Jesus nos deu. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fique com Deus, tenha uma excelente semana. Hoje, culto de ensino em todas as congregações e a partir de amanhã, a grande mobilização missionária aqui da AD em Bacabal. 3.000 cultos, Leonardo, pelo menos se espera, mas podemos alcançar o mundo um número muito maior do que isso, tá bom? Fique com Deus e até segunda-feira com o nosso programa Saudosa Lembrança.